Olá, seja muito bem-vindo a mais esta live. Eu sou Adolfo Clair e no vídeo de hoje eu vou estar falando, essas lives de hoje eu vou estar falando várias coisas. Mas primeiro eu peço que você se inscreva, compartilhe essa live e também na página inicial do canal você encontra um curso de teologia, tá? Pagamento único, beleza? E seria isso. Vou compartilhar a live aqui com alguns amigos, né? Vou estar compartilhando. Corsários de membresia para participarem da live. Finalizar aqui. Compartilhar no Facebook também. É isso aí. Compartilhar a live. Compartilhando. E é isso. Eu creio que logo vai ter alguém chegando, né? Caso queiram fazer alguma doação também, meu Pix fica aqui, ó. Meu Pix 129. Tá? Fixei a mensagem. E é isso, tá? Então vamos trocar uma ideia. Marcos Silva, tamo junto, boa noite. Hoje entrou em contato comigo um rapaz que ele veio me dar alguns conselhos. E conselho é sempre bom. Salve, Bradocoso, beleza? Tem um vídeo, tá? Que eu já acabei de gravar antes de mandar aqui para os membros, tá? Então assiste lá. Eu quero saber a opinião de vocês que são membros do canal, para depois ele sair para depois para o público geral. Firmeza? Então dá uma olhada lá, Bradocoso. Você tem acesso porque você é membro do canal aqui, tá? Lembrando que os membros aí têm esse acesso privilegiado de ver os vídeos que eu lanço antes, né? E aí dá a opinião e tal. Fechou? E aí eu quero estar conversando sobre esse tema. Ele veio dar alguns conselhos e tal. Falou, não, porque o seu vídeo, eu acho o conteúdo muito bom, mas eu fui compartilhar e no início do vídeo se solta um palavrão e não sei o que, e papapá. Olha, eu sou como eu sou simplesmente para espantar os crentes hipócritas do meu canal. E eu pago um preço alto. Por que eu digo isso? Vamos lá, por que eu digo isso? Espantar os crentes hipócritas. Porque esses mesmos que gostam de pagar de santo são os mais ignorantes nas Sagradas Escrituras. E aí a maneira que eu encontro para espantar esse tipo de gente do meu conteúdo é mandar eles pra puta que o pariu. Claro que existem pessoas educadas, pessoas que são fiéis. O cara é daquele jeito. E eu respeito e eu amo esse irmão. E tamo junto. O cara que me deu estudo bíblico, eu nunca vi ele falar um palavrão, cara. Nunca vi ele falar um palavrão. E eu trabalhei de pedreiro com ele. Entendeu? Eu nunca vi o cara enroscado. Eu nunca vi o cara irritado, eu já vi ele, mas falar um palavrão, eu nunca vi, cara. E eu trabalhei de pedreiro lá dele. Eu falei, não, cara, você tem que falar palavrão. Pedreiro fala palavrão. Né? Você me deu estudo bíblico, você me ensinou a ser crente. Agora eu vou te ensinar a ser pedreiro. Entende? Então, assim, e ele nunca deixou de me respeitar por causa disso. Ele nunca deixou de perder esperança em mim por causa disso. Sabe? E isso também os meus amigos. Então, eu sou um cara que eu sou muito autêntico. Ao mesmo tempo que eu sei muito bem quem eu sou, eu não me preocupo em agradar ninguém. Eu tento fortalecer e ouvir as pessoas que são meus amigos em volta, mas daquele cara que nunca me viu, nunca me viu, eu não tô nem aí pra opinião dela. Eu tô. A opinião me conta dos caras que me apoiam, dos caras que estão me ajudando. Por exemplo, por que eu tô falando uma porrada de live aqui? Sabe por quê? Porque tem um cara chamado Jedi, o Palpatine. O cara, ele tá me ajudando. Ele falou, Adolfo, eu quero ver você fazer live. Mete bronca lá. Mete bronca pra fazer live. Tá? Mete bronca pra fazer live. E o cara tá aqui, me acompanha, me dá apoio. O Bradocoso, todo canal, se eu fazer um canal de culinária, eu compartilho aqui, ele se inscreve no canal. Então esses caras aí, eu fico preocupado com a opinião desses caras, mas do cara que nunca me viu, eu tô nem aí, né?
Salve, Marcos Silva, beleza? Romeu Barbosa, boa noite. Aí, ó, chegou o Macedão, Ceborréio. Ceborréio, né? Tá certo, Macedão, tá certo. Vou falar pro seu Rabino, pra ele te deixar de banco, tá? Vamos lá, Romeu Barbosa, mas palavrão passado demais, tipo, baralho e tal? Não, eu acho muito feia essa palavra, cara. Acho muito feia essa palavra, né? Mas tem certos vocabulários que são comuns ao pedreiro, não tem como. E aí o maluco, ele não conhece a nossa trajetória, não sabe do nosso estilo de vida, e aí acha que tem que dar moral, né? Claro, o rapaz, ele veio com muita humildade, muita tranquilidade, porque ele falou, não, o seu conteúdo é muito bom, o seu vídeo é muito bom, mas eu não posso compartilhar. Eu falei, não compartilha. Não compartilha, né? É isso. Aí, ó, o grupo dos apoiadores, ó, Adolfete, Apóstola Sol, mulher do Apocalipse, que luta com a espada do Arcanjo Miguel e vence Satanás. Seja sincero, hein? Não, é desse tipo que o povo crente gosta. É desse tipo que o povo crente gosta. Aí, ó, chegou o Tracinho, salve, Tracinho. É desse tipo de gente que o crente gosta. Os crentes tradicionais, é desses aí que eles gostam. É desse tipo de gente. Porque o maluco enfiado nos livros, eles não querem nem chegar perto. Então, para eu não ser um guia, para eu não ser uma muleta desse tipo de gente, eu já faço questão de ser o mais ríspido possível para ver se o cara quer aprender mesmo ou não. É isso. Então, eu tenho amigos que não são gente boa, cristão, que não falam palavrão de diversas denominações, e tamo junto. Eu também não sou a favor de falar palavrão, nem eu acho que o que eu tô falando é palavrão, pô. É aí que tá o problema. Esse que é o problema. E aí nós chegamos nesse ponto. Pra mim não é ofensivo. E eu também não sou um cara cheio de dedos. Se eu tiver que falar uma coisa, eu falo. Teve uma vez que eu gravei um vídeo sobre um amigo, e ele gravou alguns áudios fazendo críticas sobre mim dentro de um grupo. Aí chegou um irmão, falou, irmão, eu não gostei do que ele falou pra você, de você, não sei o que. Eu falei, mano, ele falou a verdade. Eu errei, eu concordo com cada palavra que ele disse. E, meu amigo, eu vou fazer o quê? É a real. Eu não vou tapar o sol com a peneira. Porque nós, homens, temos que ser diretos, né? Então, o meu vídeo mais visto aqui no canal, Eunuco de Faraó, cara. Vamos até cantar, né? Vamos cantar aqui pra gente espantar o pessoal. José estava no Egito, mas ele não estava só. Ô Maria, vem fazer a segunda voz aqui. Foi pra casa de Potifar, o eunuco de Faraó. Canta comigo, igreja. Eunuco de Faraó, eunuco de Faraó. Foi pra casa de Potifar, o eunuco de Faraó. Meu vídeo mais visto é esse, cara. Eu cantando isso numa qualidade horrível, mas cantando esse troço. E é um vídeo que tem mais de 120 mil visualizações. Só esse vídeo me deu 100 inscritos nesse tempo todo, né? Então, né? Então é isso aí, cara. É isso aí. Então, tamo junto. Esse é meu jeito. Cadê o corno do Jedi? Aí é um Palpatine. O Palpatine já tá louco pra remover o Jedi, hein? Aí, Maria, o Jedi fez um amigo chamado Jedi. Aí eu descobri que o Jedi, que é meu amigo que tá sempre dando membresia pros outros, ele na verdade não é um Jedi, ele é um Lord Sith. Que é um inimigo dos Jedi, entendeu? Porque ele persegue os Jedi. E assim vai. Será que o Tracinho vai dar dinheiro pra nós aí até 4 da madruga? Não, nem pá. Então, cara, nesses anos todos de vida, eu entendi e eu sei que eu não posso agradar as pessoas. Eu nunca vou agradar todo mundo. E eu sou um cara que eu sou assim, direto. Eu não gosto de conversa enrolada. A minha esposa, até quando eu vou gravar um áudio, eu falando eu acho, minha esposa fica puta comigo. Mas muito brava. Porque nada, você sabe ou você não sabe. Não tem dessa, eu acho. Ou você sabe ou você não sabe. Minha esposa fala assim. Então, o que acontece? Eu entendo que a gente tem que ser direto. Então, vocês podem ver que meu vídeo é direto.
Eu chego, eu gravo meus vídeos aqui, eu sou direto. Se eu falo que eu não sei, eu não sei. Se eu sei, eu tento saber. Se eu sei mais ou menos, eu tento engambelar alguém. Pronto, é isso. Se eu tô com dificuldade financeira, eu falo. Se eu não tô com dificuldade financeira, eu também falo. É isso aí. É isso aí. A ideia hoje, maçaneiro, é nós descer a lenha nesses crentes hipócritas, né? Até mandei um áudio pra ele. Não, cara, eu nem me esquento a cabeça, não, porque esse tipo de gente que não aguenta ouvir um palavrão, ele fala que não aguenta ouvir um palavrão, mas com certeza tá comendo a vizinha. Pronto. É o tipo de crente desse jeito. Nossa, irmão, não pode falar isso. Eu tô mentindo? Ó, minha esposa falou que não gosta de palavrão. Mas se isso me der dinheiro, você vai gostar de palavrão? Muito dinheiro. 1.000, 2.000, 3.000 reais. Estão falando de doar 10 mil pra mim aqui enquanto eu faço a live. Aí, ela liberou um pouquinho. Não, aí que tá. Brincadeira, gente. Ó, não conheço. Não, minha esposa nem gosta de chamar ela de Mina, né, Mina? Mina é minha avó. Não. Você tem idade pra ser minha avó. Não, minha avó não, você tem idade pra ser minha mãe. Já era, né? Cadê o corno do Jedi? Pode se preparar para estourar até as 4 da madruga. Tracinho não muda nem o nome, imagina sair a porva. Me prova errado, Tracinho. Qual é as ideias hoje? É o maçaneiro. Jedi. É Jedi, mano. Agora é o Lord Sith. Ô, Jedi, muda o seu nome aí pra Lord Sith. Lord Sith. Aí, ó. Se a apóstola Sol quiser clarear a coisa aqui. O pessoal é complicado, né? Então, assim, a ideia é essa. A gente espanta o pessoal. A gente... Não, dormir no sofá não vou não, Jedi. Dormir no sofá não vou não. Mas aqui a gente vai até umas 10 horas da noite na live aqui. Pro dinheiro, se sair o dinheiro, nós conversemos. E nós vamos fazer o corre. O áudio tá bom? Não tá? Digam aí pra mim, por favor. Sem conversa paralela. Já vai mandando pix que eu quero dormir tarde hoje. Aí, ó. Sem conversa paralela. Tá certo aí, ó. Tracinho, ó. Né? É isso aí. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se sai alguma coisa. Vamos ver se alguém já tirou o escorpião do bolso. Não, tudo que eu tive que fazer aqui foi comprar uma melancia. Comprar uma melancia, 35 conto, dá até gosto. Acho que eu vou até comer um pedaço depois. Né? E é isso aí, cara. Fui comprar umas laranjas, também não deu. Amanhã a moto fica pronta, aí a partir daí eu consigo correr atrás de trampo. E vamos correr atrás de dinheiro. Ó. Pô, na minha igreja tivemos 4 disciplinas, inclusive primeira assim, todos perfeitos. Agora os dias se revelaram, estão querendo mudar a liturgia e tal. Eu fiz o quê? Aqui não. Aqui não. Aqui não. É isso aí, ó. Mas eu não entendi. 4 disciplinas, inclusive o primeiro ancião, todos perfeitos. Agora os dias se revelaram, estão querendo mudar a liturgia e tal. Eu fiz o quê? Que aqui não. Aqui não entendi, maçaneiro. Aqui mudar a liturgia, aqui não o quê? Seja mais específico, senhor maçaneiro. Seja mais específico aqui para nós. Então é isso, cara. Porque se eu fosse um crente normal, eu seria aquele cara que vestiria um terno, uma camisa social aqui. Já teve momentos que eu visto camisa social, que eu acho que é adequado. Visto uma camisa social, né? Venho, falo tranquilo. E aí, mano, se eu for me trancar nisso, eu tô lascado, velho. Tô lascado. Vocês estão... Cara, já começa o seguinte, você tá num canal que o nome é Corsário. Corsário. Você sabe o que é um corsário, velho? Corsário. Não fui eu que falei isso, não. Foi o Jedi aí, foi alguém que tá no meu grupo, cara. No grupo dos apoiadores do canal aqui. Foi o Jedi ou o Macedão, cara, que falou tirar o escorpião do bolso. Os caras, tira o escorpião do bolso. Eu acho que foi o Jedi né? E aí, meu, assim, tem momentos que eu tô mais de boa, e eu até tento ser mais educado. E assim é. Mas, se eu fosse um crente normal, eu seria aquele cara que faria o ano bíblico, ouviria o que o pastor disse, não estudaria além, né? Seria o cara mediano. E eu não vim para ser normal, cara. Eu nunca enxerguei as coisas da mesma maneira que as pessoas comuns enxergam. Sabe? Se eu fosse pela cabeça dos outros, se eu fosse querer agradar os outros, quando eu comecei a estudar grego, o cara que me deu estudo bíblico falou: pra que estudar grego, velho? Nós já temos um monte de tradução. Foi isso que eu ouvi.
tá ligado? Então eu não vim pra agradar ninguém, eu vim pra meter bronca. Eu vim pra meter bronca. Se eu tiver que virar governador do estado de São Paulo, eu vou virar. Se eu tiver que virar pastor um dia, eu vou virar. Se eu quiser abrir minha igreja, eu vou abrir, né? E dura que se sozinho eu já tô pedindo dinheiro, imagina se eu virar pastor de igreja, abrir a minha própria igreja. Igreja dos piratas, né? Navegadores dos sete mares. Ah, pensou? Ah, ali, ó. Ó a carteira gorda ali. A carteira gorda? Não, gorda nada, velho. Os cinquentão que tinha aqui, dos cinquentão que tinha aqui, eu consegui salvar R$2 para pagar a passagem de ônibus pro centro da cidade. E isso eu tô pensando se eu vou pro centro da cidade de ônibus. Eu falei, não, mano, 8 conto eu ponho 2 litros de gasolina tranquilo. 1,5 litro, né? O litro é 5,65. Ó, eu já tô usando a mesma entonação do 3,8 já. Né? Então, assim, eu já tô até em dúvida, cara. Eu falei, não, cara, eu tô achando que eu vou a pé amanhã pro centro da cidade pra pegar minha bizinha pra voltar, cara, porque eu não aguento mais, não. Pagar ônibus, você é louco? É um assalto, cara. É um assalto. R$4. Aí vai eu e minha esposa, é 8 contos, você é louco. Eu moro em Caçapava, zona sul de Caçapava. Eu moro num bairrozinho chamado Piedade, né? E aí o concerto da moto fica no centro da cidade. Porque não tem nada aqui, né? Onde eu moro, aqui é um bairro afastado. As cidades do Vale do Paraíba, elas são assim. Você tem o centro da cidade, esse aqui é chamado City. Você tem a City, que tem 2, 3 bairros dentro dela. E aí você tem um monte de bairro longe. Então, por exemplo, eu moro em Piedade, que fica a 14 quilômetros do centro da cidade. Aí você tem um outro bairro chamado Caçapava Velha, que fica 16 quilômetros do centro da cidade. E aí, para eu sair da Zona Sul para a Zona Leste da cidade, é quase 25 quilômetros. Entendeu? É quase 20 quilômetros. Então, é isso. Ó, Piratão, já percebeu que tudo aumentou de uma hora para outra? Sim. Ó, cara, sou advogado, tem hora que tenho que usar uma linguagem bem enérgica, não muito santa. É, meu amigo, é isso aí. E ó, talvez eu precise das suas ajudas, hein, Romeu Barbosa? Se eu for processado aqui, porque tem uns caras que gostam de cutucar a gente, e a gente tem que cutucar eles também, né? E aí, a gente fica nisso. A carteira gorda, não, o Lula tirou tudo, velho. O Lula tirou tudo. Então, até eu me acertar aqui certinho, a gente vai fazendo corre, né? Beleza? Então eu percebi e eu descobri isso, cara. Então eu não tô aqui para agradar ninguém. Eu tô aqui, cara, para estudar, compartilhar o meu conhecimento e se a pessoa quiser, bem. Porque esse é o meu espaço. Ah, mas meu canal poderia ser maior se eu fosse. Sim, eu poderia estar sendo eu poderia estar junto com os grandes apologistas da Igreja Adventista. Eu poderia estar entrevistando muita gente aqui e eu quero que todo mundo se lasque. Mas eu quero sentar aqui e bater um papo com vocês, compartilhar um pensamento, um esparçamento meu. Por exemplo, eu comecei a ler um livro. Isso aqui foi com a ajuda de vocês, tá? Montesquieu. Ó, Considerações sobre as causas da grandeza dos romanos, né? Sua origem e decadência. E tem um outro. Ai, meu braço. Um outro livro que eu comecei a ler, mas falei, não. Eu vou ler esse aqui, mas esse aqui tá em francês. Eu falei, cara, eu acho que eu vou traduzir esse livro aqui. Eu tô querendo entender tudo que esse cara tá dizendo aqui. Tô querendo entender tudo, velho. Tô querendo entender tudo. Né? E talvez eu vou precisar da ajuda da minha esposa para poder colocar. E é isso aí. A passagem é um assalto. Já pensou se o motorista tá vendo essa live? É, meu irmão. Não, tava eu descendo pro mercadinho aqui. Você é louco, cara. Eu peguei meia dúzia de laranja, deu R$10. Eu falei, não, oxi, joguei a laranja de volta. Eu não quero saber, não. A Maria. Onde a Maria aprendeu francês? Na Aliança Francesa, meu. Ela estudou na Aliança Francesa, foi o quê? Na década de 90, Maria? Núbia? Foi na década de 90 que você aprendeu a falar francês? 80. Minha esposa ela aprendeu a falar francês na década de 80, irmão. Ela é fluente no francês mesmo. Você acha que eu tô de brincadeira? Eu não veio de brincadeira, não. Por que você acha que eu casei com ela? Porque ela sabe francês, velho. Oxe. Sabe francês, sabe cozinhar, entendeu? É isso aí. Mulher burra ninguém aguenta, não. Você é louco. Oxi. Mulher burra ninguém aguenta, não. Mulher. Qual que é aquela palavra? O quê? Sabe que eu tô exaltando você? Que acha uma mulher inteligente, linda, que sabe cozinhar. Hã? Tá, posso mencionar um nome aqui que você vai considerar como uma pessoa burra?
Ah, tá coquinho, mulher. Então, mas ela aprendeu na Aliança Francesa alguns anos atrás, né? Aí, ó, R$ 5 na minha cidade. R$ 5, ó, ixi, mano, 5 conto. É, velho, o negócio tá osso, tá osso. As coisas estão tudo caro. A melancia, pô, R$ 40 o cara pedindo na melancia. 40 pila. Você é louco? Falei, não, se fizer 35 eu levo. O cara falou, pode levar, né? Pode levar, a melancia tá lá já 2 semanas praticamente. Se ele não vender, é prejuízo, né? Então, tá, mas tá muito caro mesmo. O negócio tá subindo muito rápido. 4,85, é isso aí. Mas eu acho que aqui tá quase isso também, velho. A passagem aqui em Caçapava. Então nós estamos nesse corre aqui, né? Estamos no corre para poder conseguir. O que houve, mano? Aconteceu alguma coisa? Não, não aconteceu nada, Soares. Não aconteceu nada. Mas é isso aí. Como é que tá o estudo de vocês? Bora trocar uma ideia? Amanhã vai sair um vídeo muito importante. Jesus realmente existiu? Ou acho que o nome do vídeo tá Jesus nunca existiu. Depois quem for membro, dá uma olhada lá no vídeo. Quem for membro do canal, é isso aí, ó. O quilo da melancia, R$ 4 o quilo. Você é doido? Nós vamos trocar uma ideia sobre isso aí, outra assim. Vamos comer um trequinho de melancia, vai. Opa, uma coisa de presente. Quem que ganhou? Ó, o cara é o Eike Batista, o Jedizão, ó, já deu uma. Já quebrei o Jedi, já. Vai vir R$ 200 de dinheiro cobrado dele. Né? Habilita os presentes, tracinho. Aí sim, ó. Ah, vou te dar uns boletos. Gabriel Macedo, você é diabético? Eu não, por quê? Aí, ó, o cara conseguiu dar de presente pro tracinho. Hum. É a idade, é o sol, velho. É o sol que judia da gente. Imagina, o solzão. Você tá trampando no solzão, o sol ele, né? Ah, entendi, Blue Jedi. Então tudo isso aí que você tá dando é a mesma pessoa. Porque é estranho, Jedi. Você tá presenteando o pessoal tá se tornando membro. E assim vai. E aí, como é que tá os estudos aí, pessoal? Compartilha comigo aí, vamos trocar uma ideia. O que tem que cair é o Pix, Tracinho. Tem que cair o Pix. Não, olha o tamanho da melancia. Isso que eu já comi um pedaço desse aqui hoje. Hum, depois eu vou dar uma pesquisada como é que funciona isso aí.
Caraca, hein, Cleverton? Aí sim. Manda mensagem pra mim no zap aí, bora trocar uma ideia. Cara, bichão, hein? Doutorado pela PUC. Aí sim, é doutor. O cara tá arrumando hoje. Deixa eu mostrar como é que tá a bichinha. Deixa eu ver se... Deixa eu... A situação da bichinha. Tá corrente. Tava assim hoje, ó. Beleza? Eu não, cara. Eu não ando na moto sem capacete. Sem capacete. Eu só ando na moto de capacete de sapato. Eu não consigo. De chinelo, de vez em quando ainda vou, porque às vezes eu vou aqui embaixo pegar alguma coisa e já era. Mas tá no concertinho, bicho. Vamos ver se ela vai voltar economizando gasolina. Vamos ver. Senão vai dar ruim. Dando grau de carro sem capacete. Esse cara é doido. Moto é pra andar, cara. Não é pra você ficar se divertindo, não. Mais 16 manos aqui na live. É isso aí, ó. Pra ver um cara falando, comendo melancia. Senhor Felipe Rodrigues Vieira, eu indico, para começo de conversa, eu indico a que eu tenho aqui, cara. Grandes nomes do pensamento brasileiro da editora Folha. Grandes nomes para a editora Folha. Melhor livro sobre exegese? Cara, o melhor livro para você fazer exegese é o Novo Testamento grego. De preferência, o majoritário. Dele você extrai lições. Kawaii? Não. Vender material pelo Kawaii? Não entendi. Tem um clube de autores, né? Eu já pensei em escrever alguma coisa, mas não dá, cara. Eu tenho que fechar essa porta aqui. Eu tenho que fechar essa porta aqui do meu quarto para eu poder digitar em paz ou poder fazer as lives aqui mais tranquilo para mim e deixar minha esposa mais em paz, porque eu tô fazendo a live aqui, do lado de lá ela tá assistindo televisão, cara. Então eu atrapalho ela aqui às vezes, né? Então é complicado. Seus programas no YouTube, né? Fazer programa do Tigrinho. Hein, Maria? Estão falando para fazer divulgação do jogo do Tigrinho. Um amigo falou isso para mim. Falou, Adolfo, por que você não faz aí divulgação do jogo do Tigrinho, do jogo de... Eu falei, cara, eu sou cristão, não jogo isso aí não, meu. Não jogo isso aí não. A gente joga louco, não. Nem truco eu jogo. Balear. A gente vai falar paralelepípedo, inconstitucionalmente. Nossa, inconstitucionalmente. Olha que palavrão gigante. Caramba. Caraca, tem 20 negros me assistindo. Os caras gostam de mim mesmo. Valeu, hein? Um bom livro para aprender hebraico. Antigo Testamento Hebraico. Talvez o Interlinear. Interlinear do Edson de Faria Francisco. Excelente para você aprender hebraico. Você lê o texto hebraico
Já tem a tradução literal embaixo, mais 2 traduções para te apoiar. Construção civil. Você não viu eu, mano. Você é louco. É. Sim, a Bíblia do Legado ela é muito boa, Neto. Ela é muito boa para enganar a trouxa. Entendeu? É excelente, cara. Pense numa Bíblia boa, cara. O cara pega a Bíblia, coloca um nome assim. Ele pega uma Bíblia simples, coloca o nome Bíblia Legado. E aí ele vende pro primeiro trouxa que ele vê. Excelente. Para encher o bolso do esperto e enganar os trouxas. Vamos lá. Graduação em melancia. Onde foi essa faculdade? Ih, rapaz, aqui nós é prejuízo, meu irmão. Senhor Neto, vou te falar uma coisinha, irmão. Você quer sobreviver nesse canal? Comece a falar de grego e hebraico. Assunto de exegese, hermenêutica. Só um aviso, beleza? Pode até ser alguma coisa de zoeira, beleza? Mas, assim, logo você vai entender que Bíblia de Estudo aqui é... O cara que ama Bíblia de Estudo, ele não fica 10 segundos aqui no canal, tá? Então, se você ficar falando, Bíblia de Estudo tal, Bíblia de Estudo... Cara, o cara que gosta de Bíblia de Estudo não gosta de estudar, velho. O cara que depende de comentário de Bíblia de Estudo, ele sofre aqui, cara. Ele vai sofrer perseguição. Então, ou você se converte, ou, mano, você vai sair do canal. Simples assim. Mas essa pergunta que você fez, eu responderei com todo carinho no meu segundo canal, Lê Pirata Barra Rala, né, Santos? Eu acho que o melhor lugar para você será o canal Lê Pirata Barra Rala. Lá eu tenho postado vídeos, falado coisas. Então, se inscreva lá, Neto. Muito obrigado. E é isso aí. E se tiver alguma pergunta relacionada à tradução do texto bíblico, teologia, estudo, a gente pode trocar uma ideia. Mas falar sobre bíblias de estudo, você está falando com o cara mais inimigo de bíblia de estudo aqui, entendeu? Click Cards. Aí, ó. Bom o seu questionamento. É isso aí, Carnaúba. Falou pouco, mas falou bonito. Essa melancia aqui é fruto de vocês, hein? Os apoiadores do canal aqui, que mandam um pix de vez em quando, que tá nas lives, que troca ideia, que se torna... Ô, rapaz, tá boa a melancia. Melancia boa é melancia gelada. Melancia boa é melancia gelada. Rapaz... Salve, Ivando, beleza? Cara, é que o Superchat ele é de outro tempo, né? Já eu vou responder, tem muitas coisas aí que eu quero responder. É que eu tô só respondendo as coisas mais leves, de boa, para deixar as mais pesadas, para ajudar a digestão da melancia. Não, eu discordo de você, Cleverson. A pessoa, quando ela começa a ler o original, ela continua dependendo do português, mas ela já não fica naquela vibe de ter que ficar correndo atrás de comentário bíblico, aquela vibe de ficar perguntando para os outros, aquela vibe de ter que ficar olhando para a Bíblia de estudo, entendeu? O cara, quando ele começa a estudar de verdade o grego e o hebraico,
ele para de depender dos outros. Ele vai depender sim de dicionários, de léxicos, de alguns estudos exegéticos, mas ele não fica mais dependendo das pessoas. E aí as pessoas passam a depender dele. Não, vou mostrar para vocês o jeito que tá cortada a melancia. Não, eu prefiro comer a melancia mesmo. Opa. Depois eu vou voltar lendo todos os comentários de novo. Parte ali até uma partezinha. Então fiquem tranquilos que eu não vou esquecer nenhum comentário. Voltei. Já 5 já se foram. Sem capacete na moto. Qual coleção de história do Brasil eu aconselho? Eu aconselho esse de capa verde aqui, ó. Grandes nomes do pensamento brasileiro, são 12 nomes de autores, como Raimundo Faoro, Celso Furtado, Capistrano de Abreu, Caio Prado Júnior, tem também o nosso querido Sérgio Buarque de Holanda, temos o Darcy Ribeiro, Euclides da Cunha, José de Bonifácio Andrade Silva, e tem também o outro que é Joaquim Nabuco, José Bonifácio, e tem um outro também, peraí. É isso aí mesmo, são 12 autores, livro muito bom, tá? Materiais pelo Kawaif. Pedro Calmon, não conheço Pedro Calmon, depois eu vou dar uma olhada. Qual o melhor livro sobre exegese? Interlinear majoritário. Para o Antigo Testamento, a Bíblia Hebraica. Interlinear disso aqui, tá? Que fale, que ensine sobre exegese, indicação é Entendes o que lês do Gordon Fee, tá? Entendes o que lês do Gordon Fee. Tem também o manual de Introdução à Exegese do Michael Gorman, muito bom, esses dois são introdutórios. Depois Espiral Hermenêutica, são esses 3 que eu li. Tá? Por que você não vende os materiais pelo Kawaii? Depois eu vou descobrir o que é isso. Tem que começar a fazer propaganda do jogo do Tigrinho. Kawaii não é Kawaii. Entendi, Clever 3%. O que você leu sobre método histórico crítico? Alguns artigos, né, o Macedo? Alguns artigos de internet, né, que a gente vê de faculdades. Tava lendo até um aqui que foi você que indicou, aquela teóloga alemã que deixou de defender o método histórico crítico, né? Então ela tem alguns artigos dela que ela explica muito bem isso aí, a origem do método histórico crítico. Eu achei super relevante e é isso aí. Um bom livro para aprender hebraico. Interlinear, tá? Esse Interlinear do Antigo Testamento. Dicionário do Benjamin Davidson, léxico do Benjamin Davidson, da editora Vida Nova. Gramática introdutória, cara, você pode pegar a gramática hebraica do Antônio Renato Russo. Tem uma gramática muito boa. Tem uma gramática da Paulus também que é boa, então a gramática da Paulus, tá? E é isso aí. Qual palavra grega que traduzem para carpinteiro?
como profissão de Jesus. Rodrigo Silva falou que na verdade é construtor. Ué, vamos descobrir, né? Vamos descobrir, né, parceiro? É só a gente descobrir. Vamos ver. Carpinteiro na Bíblia. Concluí que José era carpinteiro. Então vamos lá. Mateus 13:55. A minha velha. Mateus 13:55. Filho do carpinteiro. Português, Bíblia Almeida Corrigida Fiel. Vamos caçar aqui grego. Letão, latim, coreano, italiano. Tem um monte de Bíblia aqui. Cadê a grega? Árabe, búlgaro, tcheco, esperanto, finlandês. Aqui. Então vamos lá. Não é este o filho do carpinteiro e sua mãe? Então, tectonos. Tectonos, ok? Já sabemos a palavra grega, tectonos. Minimizamos. Abrimos aqui. Deixa eu pegar aqui tectonos. Biblioteca. Grego. Básico em grego. Léxico. Vamos caçar a palavra tectonos. Eita, é lá no finalzinho. Cita. Vamos voltar na palavra grega. Tectonos. Com epsilon. Taquels. Tec. Tectonoforel. Tecton. Carpinteiro, construtor. Aqui, ó. Tectonos. Carpinteiro, construtor. Então, as duas palavras estão colocadas no Frederick Dunker, tá? Que é carpinteiro e construtor. Por quê? Se a gente parar para pensar no mundo antigo, o cara que construía uma mesa, ele construía casas. O cara que construía as casas, ele consegue construir uma mesa. É que a gente coloca a palavra hoje carpinteiro, dentro da construção civil, você tem o cara que cuida da carpintaria, que é o cara que mexe com madeira. O pedreiro, ele assenta lajota, reboca, faz contrapiso, assenta azulejo. O carpinteiro, ele mexe só com madeira, que aí o cara fica especialista em fechar caixa, isso vai ter mais prática. Então tá aqui, né? Tectonos, carpinteiro, construtor, Mateus 13:55, 6:3. Respondida a palavra. Então, as duas traduções, segundo o léxico Frederick Dunker, da editora Vida Nova, tem esses dois significados. Beleza? Espero ter ajudado. Fechou? Como eu disse, Macedo, essas coisas eu vou responder em off para vocês aí ou no canal do Lepirato /Barral. Dos 5.700 livros, manuscritos gregos, papiros 26, unciais 322. 5.349 foram cotejados, analisados completamente, 80%, faltam 20% conforme a academia. Como é possível afirmar algo 100% do Novo Testamento? Essa é uma boa pergunta. De acordo com as evidências que nós temos, não dá para afirmar algo 100% sobre o Novo Testamento. Só que assim, o que já está estabelecido, seja crítico textualmente, o que já está estabelecido, beleza?
dificilmente alguma variante ela vai mudar. Então você tem 80% dos manuscritos catalogados e beleza. Só que esses 20% que faltam, eles são tecnicamente minúsculos que vão concordar, que são bizantinos, vão concordar com o texto majoritário, com o texto majoritário. Então eles não vão alterar a leitura do texto eclético nem do texto majoritário em si. Por quê? Porque eles já vão concordar. Então nós podemos sim, com base nessa grande maioria, é como você pegar a tinta branca, pega uma tinta branca, pega uma gota ou duas de tinta vermelha, joga na tinta branca, assim, um balde de 20 litros de tinta branca, joga 2 gotas de tinta vermelha. Ela vai ficar vermelha? Não. É a mesma coisa com as variantes. Você vai ter lá 2 variantezinhas que elas não vão alterar o texto em si. Entende? Inclusive, por exemplo, teve vou colocar aqui para vocês, um inscrito do canal comentou sobre uma descoberta que eu já sabia, né? NT. Aqui. Ele comentando, né, que ele até foi esse artigo que eu li, que foi descoberto esse manuscrito aqui, essa postagem do dia 6 de abril de 2023. Um manuscrito siríaco do terceiro século, né? Ele vai dar final do terceiro século, início do quarto. Uma versão em siríaca. É nada que a quarta, quinta edição revisada já não tenha descoberto. Mas, por exemplo, por ser um testemunho antigo, talvez ele reforce alguma leitura do texto bizantino ou não. É um palimpsesto, tá? Só para vocês terem noção. O que está em siríaco é o que está embaixo do texto, né? O que é um palimpsesto? Palimpsesto é assim, você pega uma folha de papel, escreve a lápis, qualquer coisa a lápis. Depois você apaga o que está e copia e escreve outra coisa em cima, que não tem nada a ver com o que foi copiado embaixo. Palimpsesto é o que está embaixo. É um documento desse jeito e a gente tem que reconstruir o que está embaixo. Então, o que acontece? Estão tentando catalogar, né, descobrir o que está escrito nesse manuscrito, exatamente letra por letra, para poder catalogar ele. Então, assim, o que essa versão antiga vai influenciar na crítica textual atualmente? Quase nada. Talvez ela reforce alguma leitura para o lado bizantino ou não. Vamos descobrir. Possivelmente não, porque como ela foi descoberta no Sinai, no Sinai, aqui, cadê? Ela foi descoberta onde? Contém, não, aqui, Claudia Raps, fala que ele foi descoberto junto com os sinaíticos, ó. Foi escrita no último dos manuscritos gregos sobreviventes, incluindo o Codex Sinaíticos. Ó, que ela é palimpsesto. Tá? Então temos que esperar ver o que vai sair desse aqui na próxima catalogação de Novo Testamento. Por isso que é importante a gente sempre estar com as edições mais recentes de Novo Testamento, quinta edição revisada, Nestlé 28, porque por causa de catalogações assim, por causa de catalogações de manuscritos assim, pode alterar alguma leitura, tá? Então é isso, tá? Então é aquilo que eu falo, uma gota de vermelho num balde de 20 litros de tinta não muda a cor, não muda a cor. Então seria isso. Ah, mas se eu jogar 20%, né? Se tem 20 litros, se eu jogar 4 litros, né? 4 litros de tinta vermelha. Aí ele pode ficar com uma tonalidade mais avermelhada, mas ele não vai deixar de ser branco, né? Ou vai ser um vermelho clarinho. Então, mas o que eu digo é isso, de todos os manuscritos catalogados, o que tem para se catalogar, possivelmente não vai alterar a leitura. Não vai alterar a leitura porque eles não estão catalogados, porque ou não foram descobertos, ou porque é bizantino, aí os caras não perderam tempo em catalogar manuscrito bizantino. Entenda o seguinte, os ecléticos, depois que o ecletismo ganhou força, o pessoal não se preocupou em catalogar manuscrito bizantino. Não se preocuparam. Entendeu? Não se preocuparam. E aí, cara, aí deu isso.
Aí deu isso. Fechou? Você já leu algum livro do Russell Shedd? Não. Adelino chegou, mas o Pix que é bom nada, né, Adelino? O Paleá apagou. Eu gosto da King James de estudo. Não, cara, gostar de uma Bíblia de estudo, eu não vejo problema nenhum. O que eu sempre desço a lenha é aqueles caras que ficam comprando uma Bíblia atrás da outra e não estuda elas, cara. Me diz, um maluco que tem 20 Bíblias de estudo na biblioteca, ele estuda de verdade? Não estuda. Ele só tá comprando porque é mercado, para pagar de bichão, para ir com uma Bíblia diferente para a igreja e falar que é o cara. Entendeu? A Bíblia de estudo são os textos originais. É exatamente a melhor coisa para estudar são as línguas originais. Salve Alcântara. O povo precisa entender que quando eles começarem a ler os originais, não vão mais querer ler em português. Exatamente. Respondeu o que, o piratão? Ou respondeu o que, o... Não vai querer mais ler em português. Responde aí. E pelo jeito tem muita melancia. Tem um tempinho já que o senhor está comendo. Tem um colega que é apaixonado por suco de melancia. Deixa eu reformular minha questão. Não é querer ler mais o português, e sim a dependência de querer adquirir inúmeras bíblias. Ah, sim, não, isso é verdade. Isso é verdade. Tectonos tem a ver com construtor. Irmão, 1 Coríntios 14 fala a respeito das línguas. Ali se refere originalmente sobre idiomas. Você poderia falar sobre o assunto. Se não, sem problemas, beleza? Não, Cantar é fácil. Hein? Só ler 1 Coríntios 14 e a gente resolve. 1 Coríntios 14. 1 Coríntios 14, no meio da corrida fiel. Vamos ler? Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o dom de profetizar. Porque o que fala em língua desconhecida não fala a homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Primeiro ponto. Esse termo desconhecido aqui, na Almeida a corrigida de 2009, vai trazer línguas estranhas. Mas no caso, a palavra desconhecido ou língua estranha, ela é uma adição do tradutor. Isso aqui não tem no grego. Você não tem a palavra grega desconhecida aqui, ou estranha. Perfeito? Senão a Deus, porque ninguém o entende. E em espíritos fala mistérios. O que profetiza fala a homens para edificação e exortação e consolação. O que fala em língua desconhecida, fala em língua, edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis. Porque o que profetiza é maior que o que fala em línguas, a não ser o que também interprete para que seja a igreja receber edificação. O que nós entendemos aqui? Que nós temos o que fala em língua e o que fala em profecia. Paulo está preocupado que o pessoal fale em profecia. Fale profecias. Por quê? A profecia ela edifica a igreja. E o que fala em língua edifica a si mesmo. Por quê? Ele mais para frente vai explicar que aquele que fala em língua, ele fala e a igreja não entende. Por isso que ele edifica a si mesmo. Ele fala e a igreja não entende ele. Deixa eu jogar meu coisinho aqui. Para esse aqui. Tá? Então, aquele que fala em língua, ele edifica a si mesmo. Vamos ler? Então, eu quero que todos faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis. Porque o que profetiza é maior que fala em línguas. Né? Porque o que fala em várias línguas, ele pode pregar em vários lugares. Agora, o que profetiza, ele profetiza e edifica a igreja local dele. Agora, irmão, se eu for ter convosco falando em línguas, que vos aproveitaria? Se não vos falasse por meio de revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina. Da mesma forma, se coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis. O que ele está dizendo? Você que fala em língua, você tem que falar palavras bem inteligíveis. Como é que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Quer dizer, se você não falar algo que a pessoa entende, fica ao ar. Há, por exemplo, tanta espécie de voz no mundo, e nenhuma delas é sem significação. Então, essa fala dele aqui, ele já coloca que vozes, falas no terrestre, não tem nada celestial.
Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo. Veja que o termo bárbaro, aqui, ele serve para aqueles povos que falavam e não eram entendidos. Por exemplo, os gregos, eles iam falar com os gauleses, ou com os que vão ser lá os da Alemanha. Eles falavam e deixavam, eles tinham uma barba grande. Né? Então, por que era bárbaro? Porque bárbaros. Esses aí são bárbaros. Né? Que vem de barba também, né? O termo barba. Há, por exemplo, tantas espécies de mundo. Se eu ignorar, tá. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles, para a edificação da igreja. Por isso que fala em língua desconhecida, ore para que possa interpretar. Então o cara, ele está aqui, está orando em língua desconhecida, ele tem que orar para que ele possa interpretar o que ele está falando. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. De outra maneira, se tu bendisseres com o espírito, como dirá o que ocupa o lugar do indouto? O amém sobre a tua ação de graça, visto que não sabe o que diz. Porque realmente tu dás bens às graças, mas o outro não é edificado. Então, quer dizer, se você está num lugar, num recinto, você fale o mesmo idioma que a pessoa está falando. Dou graças ao meu Deus, porque eu falo mais língua do que todos vós. Veja que quando Paulo fala, eu falo mais língua do que todos vós, Paulo, ele sabia grego, hebraico, aramaico, latim, ele era da região de Tarso, então ele devia saber algum dialeto local, com certeza Paulo sabia copta. Então quando ele fala eu sei mais idiomas do que vós, ele está falando que eu sei mais línguas do que vós. Todavia eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa instruir as outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Veja que ele está falando que falar 5 palavras na minha própria língua, do que 10.000 palavras em língua que o povo não conhece, em língua desconhecida. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Está escrito na lei, porque de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. Aqui ele pega uma citação do texto de Isaías. De sorte que as línguas são sinal não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Se, pois, toda a igreja congregar num lugar e todos falarem línguas e entrarem doutos ou infiéis, não dirão, porventura, estáis loucos? Não imagina um cara orando em grego, o outro cara falando em latim, o outro falando em aramaico, o outro falando em copta. Imagina a anarquia que ia ser. Mas se todos profetizarem, em algum indouto infiel entrar, todos é convencido e de todos é julgado. E, portanto, os segredos do seu coração ficam manifestos, e assim é lançado sobre o seu rosto e adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais cada um de vós, tem salmo, doutrina, tem revelação, tem língua, tem sem interpretação, faça-se tudo para edificação. E se alguém falar em língua desconhecida, faça-se por 2, ou quando muito 3, e por sua vez, haja intérprete. Então você está numa igreja que todo mundo fala português, aí o cara vem falando inglês. Se ele quer falar na igreja, que tenha um intérprete. Se não tiver intérprete, que ele fique calado. Né? Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja. Então, se o cara quer falar em línguas, que ele fique calado. Se não houver intérprete. E fale em 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Mas se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Aí ele está pegando o que? A ordem do culto. Porque todos podeis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. As vossas mulheres estejam caladas na igreja, porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seus próprios maridos, porque é vergonhoso para que as mulheres falem na igreja. Porventura, saiu de vós a palavra de Deus, ou veio somente ela a vós? Se alguém cuida ser profeta espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas se alguém ignora isto, que ignore. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais falar línguas, mas faça-se tudo decentemente em ordem. Por que ele fala isso?
Deixa eu achar Corinto aqui. Não, meu Deus. Aqui. Agora deixa eu pegar meu mapinha aqui. Aqui, ó. Nesse mapa aqui, nós temos Jerusalém no canto. Aí você tem Creta, Chipre, Antioquia, Éfeso, Colossos. Você tem Corinto, tá? Macedônia, Tessalônica, Grécia, Itália. Corinto, se você olhar, aqui é Tessalonicenses. Você tem a cidade de Corinto, ela fica onde? No coração do Império Romano. Se você olhar assim, ó, fica no coração do Império Romano. Por quê? Ó, você tem Jerusalém, você tem Creta, Éfeso, e você tem o Egito. Quando os caras pegavam as navegações, onde que eles paravam? Eles paravam em Chipre, vinham para Chipre ou vinham para Creta. De Creta paravam em Corinto, de Corinto, né, vinham para Roma. Então, olha que era uma cidade portuária. Corinto era uma cidade portuária. E o que acontece? Deixa eu voltar aqui no Google Maps. No Maps. Corinto. Aqui, ó. Coríntios. Corinto era uma cidade portuária que ela ficava no que é conhecida como Grécia. Olha aqui, Jerusalém, Alexandria. Aí você tinha a cidade de... Aqui ficava também a cidade de... Hoje ela vai ter um nome árabe, mas Cartago. Então você tem Cartago, você tem Roma. Corinto ficava bem aqui, ó. Tá vendo? Então o que acontece? Aqui você tinha gente que falava tudo quanto que era língua. Por isso que Paulo ele vai tratar da ordem do culto. Se você olhar o contexto todo da carta de 1 Coríntios, ele está preocupado com a ordem no culto. Por que ele fala para a mulher ficar calada? Porque a mulherada tava dando trabalho para ele, velho. Porque a mulherada tava dando trabalho para ele, bicho. Então o que acontece? O contexto de 1 Coríntios 14 é exatamente esse, de pessoas falando vários idiomas e ele falando, ó, eu falo mais língua do que todos vós, mas eu prefiro falar 5 palavras que todo mundo entende do que vocês ficar falando esse monte de língua e ninguém entender, porque a igreja não está sendo edificada e está virando uma bagunça. É isso que está escrito em 1 Coríntios 14. Entendeu? É isso que está escrito. Fechou, Wando? Não tenho o que explicar mais, é isso aí. Pulei sua pergunta? Não. Fala que me odeia. Não. A minha pergunta é mais relevante à história da vida do Adolfo. Uma observação, é interessante. Atos, o termo línguas é colocado como dialecto. Mas dialecto é falar de idiomas, né? Aí, ó. Quem que é esse o farol aí, ó? Aí, ó. Ai, as pessoas criam cada coisa, né? Entendeu? Então não tem segredo. Não tem segredo. É isso daí. Fechou? Então vamos lá. Entenderam? Então não tem muito o que falar, o que dizer. A pegada é essa, meu. A pegada é essa. Tá? Eu não pulei pergunta nenhuma, cara. Né? Naipe do cara, ó o Jedi. Pulou minha pergunta. Mas que pergunta, cara? Tá? Então é isso, Alcântara. Gostou da resposta? Se não gostou, deposita 100. Se gostou, 150, mano. Tamo junto aí, não precisa de dinheiro também para pagar as contas, fazer os corre, né? Lembrando que a melancia que eu comi aqui no início da live, aqui no momento da live aqui, foram vocês que me ajudaram a comprar. Então, é isso aí. E o corre é esse, cara. Entendeu? O corre é esse. Tava dando umas pesquisadas hoje.
eu descobri que tem um negócio que faz melhorar o som do microfone, que é uma mesinha, cara. Tem um negócio que é chamado Phantom Power, que você liga ele na energia, liga o microfone nele e ele fornece mais energia para o microfone funcionar melhor. Porque o que acontece? O pessoal reclama muito que o som é baixo, que é isso, que é aquilo. E aí eu fui descobrir por quê. Por causa desse negócio chamado Phantom Power. Não, o som é top, mas eu vejo o pessoal comentando e tem esse negócio chamado Phantom Power. Aí eu fazendo alguns testes, eu percebi que se eu tirar isso aqui... não, mas eu percebo que o meu som de vez em quando ele fica baixo. E eu descobri que se eu tirar isso aqui, o som também ele fica meio desfocado. É engraçado. Parece que não muda nada, mas muda. Isso aqui ele ajuda a espalhar o som do microfone. Não sei como, né? Mas aí eu vou ver depois. Então o corre é esse, né? O corre é esse. E é isso, bicho. Aí eu tava vendo os caras comentando, não, porque se você for mexer no microfone básico, eu fui ver, cara, o cara falou, o microfone básico dos caras é 700 pau. Eu falei, você é louco, irmão. Você é doido, mano. Mas nem a pau que eu pago 700 conto no microfone. Não que não vale, né? Mas esse aqui já tá comigo há 2 anos, ó. Pau pra toda obra. PM800. Gravei um vídeo hoje explicando, indicando para outros professores também. Não, mas também o Jedi. Mas tem hora que o som fica baixo mesmo. E eu não sei porque tem hora que o próprio áudio do microfone, a sensibilidade dele, o próprio computador vai abaixando. Eu não sei porquê. Mas vai entender, né? Tá? Então, é isso aí. Vamos ver se alguém já fez doações. 1h07 de live. Ficamos um pouco aí. Fica um pouco mais estéreo. O que é estéreo? Mas até hoje eu não sei o que significa a palavra estéreo. Tem mono e tem... Aí, ó. Vamos ver se alguém mandou uma moedinha. Ninguém mandou nada. Então já nós finaliza a live. Eu estava no Egito, tá certo. Mano, você não respondeu minha pergunta. Já voltei e você não falou. Não falei o quê, cara? Qual foi sua pergunta, Corno? Eu quero saber o que você perguntou. Não. José estava no Egito, eunuco de Faraó. José estava no Egito, mas ele não estava só. Foi para casa de Potifar. O eunuco de Faraó. Pulou minha pergunta. Que pergunta, cara? Não pulei pergunta nenhuma. Eu não vou ficar procurando pergunta. Aí, ó. Os pessoal fica aí, ó. Manda de novo, o Adolfo tá disléxico hoje. Ai. Aí, Jedizão, bora bloquear o eunuco de Faraó? Eu sou o José. Não, você não é o José. Você é o Potifar, rapaz. Potifar que é o eunuco de Faraó. Né? Entendeu? Não, cara, esse pessoal fica fazendo as perguntas, fala que eu pergunto, eu fico, rapaz. Aí, ó. Pronto. E ainda vou fazer questão aqui, ó. Aí, ó. E ainda vou silenciar o usuário. Vamos se foi, ó. Vamos ver. Pronto. Já removi mais um. Isso aí. E já era. Um já se foi. Quem vai ser o próximo da live? Quem quer ser o próximo? Próximo da live. A gente racha o bico da risada.
Não, cara, é assim, ó. Eu tenho um canal para responder questões minhas, pessoais de igreja. Então vai lá. Canal Lê Pirata barra barra. Vocês vão rachar o bico da risada, cara. Vocês vão rachar o bico da risada. Vamos lá. Canal Barba Rala. Esse cara aqui, ó. Lê Pirata barra barra. Teólogo de tapa-olho que não tem vergonha na cara. Apresento para vocês. Aqui, ó. Querem fazer perguntas pessoais para mim? Ó, se inscrevam no canal aí, ó. Ó o tantezinho de vídeo já que eu já tô postando, ó. Tem já vídeo para amanhã já, tá? Vídeo para amanhã. Tá? E ó, tá com umas capas boas, cara. Eu não gosto de fazer capa, eu não gosto de ficar fazendo capa não, mas eu já aprendi a fazer capa, ó. Tô conseguindo fazer umas capas aqui, aproveitando umas capas já prontas. É isso aí, tá? Então, querem perguntar essas coisas? Pergunte lá, que eu responderei com todo prazer. Né? E muita irritação. Fechou, gente? Responderei com muita irritação, que é o típico do pirata. Né? Não, é aí que tá. O canal aqui, ó, é o canal de um corsário. O canal aqui é de um corsário. E o pessoal quer que a gente seja normal, né? O cara coloca o nome de corsário. Corsário é um pirata. Aí tem um outro canal que é o Lê Pirata barra barra. O cara põe o nome do canal dele de Lê Pirata barra barra. Se considera um navegador de 7 mares. E os caras querem naturalidade. Vamos catar coquinho, cara. O vídeo, eu conte. Prega a palavra de Deus e conte a história da própria vida. Eu gosto demais desse vídeo, cara. Já deu 12 visu, cara. Já gostei do vídeo, já. Tem vídeo aí que tá indo bem, Mas, bom, hoje já vou finalizar por aqui, tá? O Alcântara mandou 10ão, 9,59, ó. 9,59 o Vander Cleison da Silva de Alcântara. Aí, Vander Cleison, valeu, ó. O cara mandou 10ão, obrigado, hein? Valeu pelo apoio aí. O G10ão hoje também já deu uma, deixa eu ver aqui, financiamento por fãs, deu um presente também, né, de assinatura no canal, um presente, então é isso aí, chat ao vivo, manda sua pergunta, Tracinho, manda de novo aí, cara, manda de novo sua pergunta aí que eu já respondo já, farei questão de responder. Vamos lá. Canal 788 inscritos. Tá indo bem. Aí, ó, meu amigo Mota já comentou. Boa. É isso aí. Já tô gostando dos comentários, né? Teve uma pessoa que não é cristão que ele disse que Jesus não pregou religião. E também disse que a religião foi inventada pelo homem. Boa, Tracinho. Boa. Perdão, cara. Eu acho que eu pulei. Você tava bem no começo, verdade. Que disse que Jesus não pregou religião. Tá, então ele falou o seguinte, que os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Fariseus eram quem? Religiosos. Se Jesus não pregou religião, meu amigo, se Jesus não pregou religião, esse cara é um... Eu não sei o que Jesus pregou então, porque Jesus ele pregou exatamente isso. Jesus ele era um religioso. Né? Aí assim, e que também diz que religião foi inventada pelo homem. Tá, então então fala para ele que religião ele segue. Não, fala para ele o que ele segue. O Deus feito por cavalos? Porque tudo que o homem, tudo que você vê,
Tudo que você vê escrito foi homem que escreveu. Ou você já leu algum livro escrito por gatos, livro escrito por cachorros, livro escrito por porcos, livro escrito por cavalos. Você viu? Não existe nenhum livro escrito por cavalo. Tudo que foi escrito foi por homens. Matemática é desenvolvida por homens. A ciência é desenvolvida por homens. Então, tudo, a língua que nós falamos, ela é desenvolvida por homens. Né? Entende? Tudo é produzido por homens. Agora, se o seu amigo Tracinho, se o teu amigo, ele acredita em alguma coisa feita por cavalos, eu quero que ele me mostre. Não, me mostra, porque tudo que nós fazemos, vivemos, respiramos, da cultura humana, é feita por homens. Ah, mas a religião, a religião, Jesus veio, Jesus era o quê? Era cavalo, cachorro? Jesus era um ET? Não, Jesus era um homem. Entendeu? Deus, quando ele revela as suas visões para João, João era o quê? Uma mula? Não, João era um homem. Através do quê? De um anjo, mas ele recebeu a visão. Então, falar que também diz que a religião foi inventada por homem é verdade, porque a religião, ela faz parte do homem. E ela se revela através do homem. Não tem como ser através de cachorros. Né? Entende? Não tem papo. Né? Esse papo de que Jesus não pregou religião é porque o cara é um idiota. Porque se ele lesse a Bíblia, ele veria que Jesus pregou religião, sim. Ele sempre fala, né? Não, eu sei que não é seu amigo, deve ser um idiota qualquer aí. Mas assim, Jesus, ele pregava a religião. Esse papo, Jesus não pregava religião, cara. Não, esse povo precisa ler Bíblia. Ele fala, se a sua religião não exceder a dos escribas e dos fariseus, você não entra no reino dos céus. Você quer ver? Muito se critica, né? Se sua se não exceder os escribas e fariseus. Aqui, ó, se a vossa justiça, é isso aí, Mateus 5:20. Mateus 5:20, Almeida Corrigida Fiel, minha tradução favorita. Aqui, ó. Ele vai falar assim, ó, qualquer um, pois, que violar um desses mandamentos, e aqui não é nem questão, menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado de um menor no reino dos céus. Aquele, porém, que cumprir e ensinar, será chamado de grande no reino dos céus. Ele está falando o quê? Do mandamento de quem? De Deus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Veja aqui, olha esse verso 20 aqui. Olha esse verso 20, o que ele está dizendo? Se a sua justiça não exceder dos escribas e fariseus, quer dizer, quem que são os escribas e fariseus? Os maiores religiosos do contexto de Jesus, meu. Do contexto de Jesus. Então, cara, é só um idiota que prega, que diz que Jesus não pregou religião. E isso vai virar vídeo amanhã, cara. Isso vai virar vídeo amanhã. Não, vai virar vídeo amanhã. Vou anotar aqui, amanhã eu vou gravar. Amanhã eu vou gravar, tá? Jesus não pregou religião. Pronto. Aí. Vou gravar esse vídeo amanhã. Vai ser gravado amanhã para ir depois de amanhã. Entendeu? Então, assim, o cara que fala isso, ele não lê a Bíblia. É um tipo de gente que não lê a Bíblia. Outra coisa. Que a religião é coisa de homem. Então, a Bíblia que ele lê foi copiada por quem? Por cavalos? Por ratos? Me diz aí. Pede para ele explicar isso aí. Não sei dizer. É só um pouco de preparo, cara. O pessoal precisa ler um pouco de Bíblia. Se não ler Bíblia, fica difícil. Se não ler Bíblia, fica difícil. Então é isso aí. Como que se lida com essa onda progressista no meio cristão? É só não aceitar esse bando de corno, cara. É só não aceitar esse bando de corno. Porque isso aí é só nego querendo destruir o cristianismo. Isso é fato. É fato. Não, com gente assim, Tracinho, não adianta vir com papo de religar, porque o cara não sabe o que é a palavra no original, no seu significado básico. E quando o cara ele vem falando, porque eu sou contra a religião, é porque ele não lê Bíblia. Porque se ele lê Bíblia, ele não vai falar o que fala. Porque você pode ver,
Quem são aqueles que tentam seguir mais a Bíblia? Aqueles que a mais leem, que lê mais, que lê a Bíblia mais. Esses são aqueles que vão, né, vamos dizer assim, se tornar os fariseus na visão desses caras. Por quê? Porque lê, porque conhece, porque ele sabe que ele sabe que você tem a justificação e você tem a santificação. O maluco que fala que religião foi feita por homens, ele não sabe o que é santificação e o que é justificação. Ele não sabe, porque ele não pesquisou. Entendeu? Não pesquisou, não vai pesquisar e tem raiva de quem pesquisou. É isso. Entendeu? Não tem choro. Não tem choro, cara. Não tem choro, é isso. Então tem gente que não vale nem tempo de perder. O tempo que a gente perde com eles, a gente só passa raiva. Entendeu? O tempo que você está perdendo com eles, você poderia estar edificando alguém. É que nem hoje. Hoje eu estava conversando com um rapaz, até falei, vamos fazer uma chamada de vídeo, ele não pôde fazer. Que eu falei assim, ó, eu preciso conversar com você em chamada de vídeo para te explicar algumas coisas olho no olho. Porque, cara, eu falei, eu não quero ser seu guru, cara. Eu não vou ser seu guru. Não é toda hora que você ficar vendo vídeo de tais pessoas aí que eu vou ter que vir responder. Ou você aprende a se defender, ou o quê? Vai depender de mim pro resto da vida? Ah, pelo amor de Deus, cara, eu sou professor, eu não sou bombeiro. Toda vez que aparece um fogo, eu tenho que ir lá apagar. Ah, não dá, né, meu? Então, eu faço isso, cara. Eu ensino as pessoas a pensarem, a se defenderem, para que não dependam, né? Para que não dependam de mim em todo momento. E possa contribuir posteriormente também, né? Quantos amigos meus chegavam cheios de dúvidas, eu ajudava, eles davam direção de estudo, o cara começava a estudar. Quando ia ver, era eu que estava perguntando coisa para os caras. Por quê? Porque o cara aprendeu a se defender, aprendeu a entender. Até hoje só tive um amigo que ele recuou. Um conhecido meu recuou. O cara, ele era novo na igreja, começou, não sabia o que estudar, eu fui lá, comecei a tirar a dúvida dele, guiei, joguei para alguns amigos, os caras foram treinando o cara. Chegou um momento que o cara desistiu de tudo. Tá na igreja, tá certinho, mas não é o cara que é de estudar mais. Não é mais de estudar, ele fica só naquilo, só travado. Então, é a escolha da pessoa, eu não julgo. É a escolha da pessoa. Entendeu? Então, sigo pelo meu caminho e a gente segue feliz aí. Fechou? Tá? Então, mais alguma pergunta aí, pessoal? Sinto-se à vontade aí para fazer alguma pergunta, se possível, eu posso responder. Tá? Ai, meu pé, cara. Entende? Então é isso. Fechou? Gente, vou finalizar a live por aqui. Espero ter ajudado vocês. Muito obrigado por tudo. Ah, outra assim. Primeiro, ensinar é com S, tá? E segundo, cara, isso aí você só aprende fazendo, velho. Isso aí você só aprende fazendo. Eu não tenho o que ensinar. Primeiro porque você tem, às vezes você manja de outra área que não é a minha. Então, se você manja de uma área que não é a minha, você vai ter que estudar coisa que eu não estudo. Você tem que dominar o seu assunto e meter bronca. É isso. Estuda seu assunto e mete bronca. Acabou. Fim de papo. Então não tem. O ensinar é no dia a dia, cara. É no dia a dia. Sem choro. É no dia a dia. Entendeu? É no dia a dia. Não tem o que falar, não tem o que chorar. É isso aí. Beleza? Então, tamo junto no campo de batalha. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.